Bom, eu sou o Olívio de Cupé, sou escritor de literatura nativa. Estamos no ano de 2022 e até esse ano eu já estou com 24 livros publicados. Inclusive tem uma editora que eu criei, chamado Editora de Cupé, que também tento publicar meus livros independentes, não é? Eu comecei a escrever em 1984. Então são muitos anos de carreira como escritor, muita luta para publicar os trabalhos, né? E fico muito feliz de saber que a nossa literatura nativa, tanto a minha quanto de outros autores, estão sempre fazendo sucesso e fazendo com que a sociedade, os professores, alunos, leitores do Brasil possam entender melhor a cultura nativa desse país, né? Inclusive, eu tenho 3 filhos que são escritores, que eu gosto de mostrar, né? Falar sempre, que é o Tupã-Mirim, que é um escritor, Verá de Guacamirim, que também é escritor, e o meu outro filho mais novo, que se chama Dico Pé-Mirim, que é escritor e também viaja comigo nas palestras para poder falar um pouco sobre o trabalho dele e mostrar sobre as músicas Guarani. Como eu disse, são muitos anos de carreira. Eu lancei meu primeiro livro em 1993, que foi um livro de poesia, chamado Leópolis Inesquecível. Depois, em 1999, tive a oportunidade de lançar um livro independente também, chamado 500 Anos de Angústia, um livro de poesia. Depois, lancei outros livros, né, independentes, que se chama Tcherecoarandu, A Morte de Cretã. Também lancei um livro chamado Yarandu, o Cão Falante. E lancei um livro naquela época, no ano de 2000, também um livro chamado O Saci Verdadeiro. Esse livro, atualmente ele passou para outra editora, e ele agora está na editora Panda Books, né? Ele está em quadrinhos, né? Que é meu primeiro livro em quadrinhos. E tem outros livros, né? Então são 24 livros que eu já publiquei. Inclusive lancei um livro na Itália chamado Indiografia. Também lancei um livro com outros autores indígenas na Áustria. E alguns livros que a gente está aí batalhando, lançando, né? São 24 livros publicados até hoje. E também lancei um livro recente agora com a minha esposa Jovina Rengu, que é do povo Caingangue. Antes lancei um livro com ela pela editora de Cupé, um livro chamado Casa de Passagem, a Luta das Mulheres Indígenas. Então são vários livros, então gostaria de falar sobre todos eles, né, para poder trazer para as pessoas, mas as pessoas podem procurar no Google livros de Olívio de Cupé. Então ali as pessoas vão achar meus livros, podem comprar direto pela internet, ver nas livrarias que pode ser feito pedido, ou direto com as editoras onde eu tenho livros publicados, né? Vou citar algumas. Eu lancei um livro chamado Ajuda do Saci, pela editora DCL. Lancei 3 livros na Panda Books, um chama O Saci Verdadeiro, o outro Presente de Jati Jaterê, que é bilingue, e lancei um livro chamado A Mulher que Virou Urutau, que é bilingue também. E depois tem as outras editoras, por exemplo, eu tenho um livro na editora Global, que chama Tecoá, Conhecendo uma Aldeia Indígena. Esse livro é muito bom, sucesso em várias escolas na capital de São Paulo e outras cidades do Brasil. É um livro muito gostoso, que as pessoas gostam de ler para poder entender como que é o dia a dia numa aldeia Guarani, né? Então eu escrevi um livro para tentar mostrar para as pessoas como que é o dia a dia em uma comunidade Guarani, né? Também gosto de citar um livro que eu lancei há pouco tempo atrás, chamado Kunumim MC, o Guerreiro da Copa. Esse livro ele é gostoso porque eu fiz um livro publicado juntamente com meu filho que é escritor, o Verá. Ele também, além de ser escritor, ele é cantor de rap, né? Então ele canta rap em Guarani. E eu lancei um livro junto com ele que se chama Kunumim MC, o Guerreiro da Copa. Esse livro é mais ou menos uma trajetória para falar sobre 2014, 2015, quando ele começou a cantar o rap e ele ficou conhecido no Brasil, né? Porque ele é o garoto que fez parte da abertura da Copa.
e saiu com uma faixa escrita demarcação já no ato que ele fez naquele dia, né? Então daí ele ficou conhecido e resolveu cantar rap. Então esse livro é muito gostoso, que eu falo sobre essa trajetória dele, né? Então, Kunomin MC, o Guerreiro da Copa, pela editora Sintra. Então quem quiser pode procurar a editora Sintra, que vai achar. E assim vai indo as nossas batalhas, como eu tenho esses livros publicados, fico muito feliz porque muitas escolas sempre me procuram. Então eu estou sempre dando palestra em alguma escola, às vezes escola municipal, estadual, escolas particulares. Então são muitas regiões que sempre estou andando para poder divulgar a importância da literatura nativa, né? Onde eu falo dos meus livros, mas também comento sobre a importância dos autores indígenas que têm livros publicados pelo Brasil, né? Então fico muito feliz, e essa é a batalha de um escritor, né? Tentar divulgar o trabalho para que a gente possa conscientizar a sociedade sobre a cultura indígena, porque às vezes muitas pessoas não sabem, porque não vão nas aldeias, porque as pessoas, muitos deles têm medo de ir numa aldeia. Então às vezes as pessoas, lendo a literatura nativa, as pessoas vão entender melhor a realidade de um povo, pois no Brasil nós somos mais de 300 etnias em todo o território do Brasil, e aproximadamente 170 línguas falantes. Então isso, através da literatura, as pessoas vão conhecer melhor o mundo indígena. Então professores do Brasil, trabalhem, procurem as obras dos escritores indígenas, porque é só assim você vai entender por que existe a Lei 11.645, onde se tem que falar sobre o povo indígena. Mas para falar sobre o povo indígena, é importante que entenda, porque se não entender, vai continuar o mesmo erro do passado, porque antes da lei já se falava sobre os povos indígenas. Então hoje tem a lei, que continua a mesma coisa, tem que falar, né? Antes não tinha lei e falava, e hoje tem lei e tem que falar, mas fale corretamente, fale com pensamento mais entendido do assunto, para não acontecer confusões, criar preconceito em cima dos povos indígenas. Como às vezes eu sempre digo, José de Alencar ficou famoso escrevendo sobre o Guarani, e nós não conhecemos esse Guarani até hoje, esse pensamento. Então é uma literatura que veio dele, né? Veio dele, ele criou-se uma ficção. Então quando o indígena escreve, ele escreve o próprio pensamento, não é os outros pensando sobre nós, mas é nós falando o nosso pensamento, né? E assim vai indo o tempo, não sei como é que está a coisa aí, mas a gente vai encerrar o nosso trabalho aqui, e espero que vocês gostem da nossa matéria que a gente fez aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.